Bom dia, tudo bem, pessoal? 11 horas. Hoje vamos fazer uma live muito especial com um fraterno amigo, um mentor, um mestre da palhaçaria, Márcio Liba. Eu tive a oportunidade aí em 2011 participar de um game, uma oficina que ele faz parte aí, que ele toca, né? E foi muito importante para mim, para as mudanças, enfim. E é bem legal, mas eu acho que vale muito a pena escutá-lo, né? A arte da palhaçaria, a arte da pessoa que aceita, né? E aí, Márcio, Ei, cara, Ricardo! gratidão, meu Opa! irmão. Pô, cara, Beleza? você não Quanto sabe tempo a que eu não te honra que eu vejo? tenho de estar aqui com você, cara. Poxa, obrigado, irmão. Pô, Obrigado. Tenho muito muito- carinho por ti, muito respeito por ti. que Quando você me legal, convidou, cara. Pô, quando você me convidou, eu não poderia recusar, jamais. É um prazer, cara, uma honra estar aqui com você. para mim também. Galera tá entrando aí. Pessoal, vocês que estão entrando, manda o aviãozinho, chama mais gente, porque é imperdível. Márcio Libar com a gente. E em 2011 eu estava comentando, Márcio, que eu tive o privilégio de fazer uma oficina contigo, Arte do Aham. Nove Palhaço. De lá para cá muita coisa mudou, principalmente aí agregando muito a força aí da sua filha, que é uma pessoa realmente talentosíssima e que deu Sim, outra proporção para o game, um sim. game que viajou aí várias localidades, desenvolvendo pessoas para essa coisa da alta performance, mas a partir da vulnerabilidade, É né? muito louco E isso, né? É é isso verdade. que é. Inclusive ontem eu vi que você lançou aí a questão da aceitação, o YouTube. Ontem eu até assisti ontem à noite, achei do caramba. Acho que vai ter muito a ver a gente falar Eu lancei sobre um isso. curso. É uma masterclass, todo o conteúdo do meu trabalho é num material de 1 hora e meia, mas no modelo de curso online, assim, divididinho em 5 partes, de três vídeos pequenininhos em cada parte. Esse modelo mais como de hoje para a plataforma de internet, né? Mas se a gente quisesse ver Legal. continuamente, seria 1 hora e meia de material. Eu acho o material preciosíssimo, muito bem filmado. Foi filmado em 2017, 2018, se eu não me engano. E eu estava com esse material em casa, e aí quando chegou esse momento que nos distanciou, eu falei, bom, o que eu estou fazendo com esse material no arquivo, né? Eu vou editar esse material e vou botar para roda. Então ele vai estar aí a partir de terça-feira no meu site, para baixar, vou estar vendendo por R$ 35. E eu espero poder atingir muita gente, porque a minha oficina custa 2.000, né, cara? Pô, o curso por Sim, 35, o curso por sim, 35 é uma bagatela. sim, não. E outra coisa, né, Márcio? O conteúdo, e a gente vai ter oportunidade de compartilhar um pouco disso agora, é muito rico, porque é uma coisa que me chamou muito a vontade de estar com você, compartilhando com você esse momento, né? Porque não deixa de ser a arte do nobre palhaço, a arte da vulnerabilidade, do perdedor, e mais do que isso, né, da aceitação. E Essa é quantas a grande pessoas habilidade. hoje em dia ainda estão se remoendo, se debatendo e perdendo a oportunidade de encontrar nessa vulnerabilidade a força, né? Que eu acho que esse é o poder da sua oficina. E aí eu gostaria da gente começar a papear, porque muita gente vai tá assistindo isso depois do ao vivo, enfim. Aham. A gente já está com aí várias pessoas, Paulinho entrou, pessoal lá do Nordeste está nos acompanhando aí também. Morei aí uns 2 anos lá por Teresina. Ah, gosto muito E da... pessoal, Inclusive, eu vou ter um encontro hoje com o pessoal de Teresina por aqui. que Daquele legal, trabalho que eu cara. fiz lá em Teresina, eu fui 2 vezes lá. E hoje eu marquei um Ma- papo com eles aqui de tarde. Massa, demais, demais. Então, pessoal, aproveita aí, já pega aí o nome do Libra aí, né, para poder acompanhar muita coisa acontecendo aí. E, pessoal, novamente, é um cara que, para mim, em 2011, com muito orgulho, né, eu ostentei na oficina esse nariz vermelho, que não é por acaso, né? O nariz do palhaço não é por acaso ser vermelho. E o Márcio vai poder compartilhar muito dessa história aí com a gente, para a gente poder aumentar.
a nossa potência ainda mais. Tenho certeza que esse papo aí com o Márcio Libra aí de 50 minutos, 1 hora, que é o que o Instagram nos permite, pessoal aí já falando aí, Monsieur Loyal, grande Monsieur. Marcele. Isso aí. Fala aí pra gente aí, Márcio, fala um pouquinho da sua oficina e tal, e depois vamos entrar no conteúdo. Vamos lá. A minha oficina eu comecei a fazer em 98, né? Eu sempre fui esse tipo de ator que eu não fiz muitos personagens, muitas peças diferentes, né? Eu vim da comicidade popular, né? Então eu tenho é diferente. Como eu sou palhaço, existe uma categoria de personagem que são os personagens de ator e existem os personagens de autor. Os personagens de autor são aqueles que a gente encontra nas peças, nas novelas, nas obras. E os personagens de ator são aqueles que são criados ao longo da história do ator. Os palhaços, as máscaras da comédia dell'arte, o Arlequim, que a gente chama de personagens da comédia popular. Então, eu tenho 2 personagens, basicamente, que é o Messier e o Cuticute, que é o meu palhaço clássico, Lu Pires. Chegou minha amiga, mestra de yoga. Legal, um monte de gente aqui. E aí, eu sempre fui um ator que gostei muito de pensar sobre o que faço e falar sobre o que eu faço, né? Eu sempre gostei da pesquisa, eu sempre fui muito curioso, eu sempre tive um ateliê de ator. No ano 2000, eu fui agraciado com uma bolsa internacional chamada Bolsa Vitae, que ela financiava artistas com pesquisa de linguagem artística que não estivessem ligados à academia. E eles me financiaram durante 1 ano, com uma grana mensal, assim, uma grana que eu nunca ganhei, uma relação super incrível. E aí, durante esse 1 ano, eu abria todas as terças-feiras, de 10 da manhã a 1 da tarde, o meu ateliê, que eu chamava Ateliê do Riso, ou Ateliê de Comicidade, e pessoas passavam por ali ao longo desse ano. Então, às vezes tinha 30, às vezes tinham 2, às vezes tinham aqueles que ficavam do início ao fim, outros que apareciam e sumiam. E ali eu fui testando uma série de pedagogias, uma série de exercícios, uma série de protocolos, e fui conhecendo muito e tal, né? Então, basicamente, todo conhecimento, todo o trabalho que eu tenho aplicado ao autoconhecimento, ele é resultado da minha experiência artística e da minha experiência como ator, né? É legal você comentar isso, Márcio, porque eu lembro muito bem, e entrou aí a Desirê que desenvolveu uma técnica chamada Ouro Verde, que junta quântica com xamanismo e tal, muito poderosa. E eu me lembro, na última vez que a gente compartilhou coisas aqui em Brasília, você falou dos seus estudos na área da quântica, né? Porque você, como um cara muito curioso, você via ali no palco, naquele processo todo, e buscava aprofundar informações também, né? Sim. Então, o seu trabalho tem uma consistência muito forte, porque é da vivência, é da sua experiência, da sua jornada enquanto palhaço também. Inclusive, o seu livro, A Arte do Nobre Palhaço, conta muito dessa história, porque a arte do palhaço é a arte de cair, mas ressurgir com força, né? E é muito desse trabalho também, dessa pesquisa em cima de vários conhecimentos que hoje, às vezes, está muito na moda e tal, mas o seu conhecimento é um conhecimento de vida, né? Aplicado, é diferente, né? Eu digo que o meu resultado o meu saber, o saber que eu aplico. A arte do palhaço, a arte do ator, né? Principalmente. Com 20 anos eu fui expulso da escola. E aí eu achava que eu era burro e nunca mais voltei a estudar. Mas eu botei uma vingança dentro de mim, que foi uma coisa do tipo assim, eu voltarei, eu me vingarei. Aquela coisa com 20 anos, né? Me sentindo excluído, não pertencendo, achando que era uma sacanagem aquilo. E aí nunca mais estudei. E por conta disso, eu criei uma obsessão, ou uma vontade, ou uma obsessão acadêmica, eu diria. Eu passei a estudar. E como eu sempre soube que eu só fiz teatro desde então. Então foram 20 anos, desde os 20 anos de idade, da hora que eu acordava até a hora de dormir, pensando e fazendo teatro.
pensando arte, lendo teatro. E depois, todas as outras coisas que eu li, de psicologia, de filosofia, foi para trazer para o teatro que eu acreditava, que era o teatro popular. Então, eu precisava entender como o público pensava. Minha obstinação era como o meu público pensa. E aí eu fui ler um monte de coisa que tinha, mas aí tudo muito solto, assim, né? Mas eu tinha uma capacidade muito grande de conectar as coisas que eu li, ainda que superficialmente. Eu podia ler um capítulo do Freud, um capítulo do Jung, e associava aquilo ali com um capítulo do Levi-Strauss, porque eu tinha o teatro para aplicar aquilo. Então não foi um saber ao léu. Eu não lia nada que passava por aqui. Tudo eu ia pegando, toda aquela informação eu ia pegando e processando. E com o tempo, quando eu pensei em perceber, eu fui alinhavando uma teoria. Então, quando a arte do palhaço ela me trouxe um princípio filosófico, foi um lugar perfeito para eu ancorar todo esse conhecimento e aí começar um novo ciclo de novas conexões. Então, eu digo assim, eu tenho muito estofo teórico assim, no meu trabalho. Não dá para sentar naquela cadeira do Messier ali sem a consistência teórica, prática, de vida, de muita experimentação, do que pode acontecer com a outra pessoa enquanto você está fazendo o trabalho, Exatamente. de como você conduzir aquilo ali de volta, de como você... Então você tem uma hora, tem uma força que ela é xamânica mesmo, tem uma força que ela é do ator, sabe? Da manipulação das emoções, daquele que manipula as emoções, né? Olha só, Messier, Márcio, deixa eu te falar uma coisa que eu vou te confessar agora. Em 2011, quando eu fiz a sua oficina, eu fiquei muito impressionado, porque eu já vim estudando muitas coisas sobre o ser humano. Eu tenho uma trajetória, desde os 14 anos, de muita busca, e muita pesquisa e muita vivência mesmo. Então, em 2011, eu tinha recém, em 2010, vendido uma empresa que eu gerei ela por 20 anos. Eu estava num processo de muitas mudanças, de muitas vulnerabilidades ali. E uma coisa que eu buscava muito naquele momento era leveza, era sorrir, era expressar. E quando eu ouvi e li muito sobre a oficina antes de optar estar lá, eu falei, cara, esse cara aí é top, eu vou fazer porque eu vou me divertir muito no final de semana, rir pra caramba. E foi o final de semana que eu mais chorei. Foi o final de semana que eu tive mais presença comigo mesmo. E uma coisa que me chamou muito a atenção, e naquele momento eu levei uns amigos comigo, porque normalmente eu vou em bloco, e ali no meio tinha amigos da psicologia, tinha amigos de vários conhecimentos, e eu lembro que no processo a gente teve um personagem ali que realmente entrou num processo muito profundo. E naquele momento você falou assim, olha, deixa essa pessoa ali do lado, acolhida, acomodada, descansando e tal, que isso daqui a pouco vai acontecer. E eu senti uma presença de uma energia muito grande em você. De um cuidado, mas de não validar a vitimização. É esse o ponto que eu gostaria, inclusive, de fazer. Porque eu percebo hoje muito forte, Márcio, muita gente nesse processo de vulnerabilidade indo para a vitimização. E você traz uma forma, digamos assim, quase que alquímica de transmutar essa vitimização em poder, em força. Cara, eu queria que você falasse um pouco disso e como que essa jornada do palhaço, que é a coisa do perdedor, né? Mas é do perdedor que não sente raiva, não vai para vitimização, não se magoa. Como isso você leva para sua oficina? E mais do que isso, você é um cara muito congruente, leva para a sua vida, né? Porque certamente nessa jornada do artista você também caiu muitas vezes, né? Sim. Eu acho que a integridade é aquilo que você... É quando você fala o que você pensa e faz o que você fala, né? Enquanto você não descobre essa coerência, esse fio de coerência aí, é muito difícil você gerar credibilidade ou até comover alguém, emocionar alguém, né? Bom, o que você falou, a gente vê o mundo, as crenças profundas que a gente tem, aquelas mais profundas, que geram a nossa interpretação sobre os fatos e sobre o mundo. Então, a nossa tendência a partir de coisas que aconteceram com a gente na nossa infância, sei lá, muitas vezes uma separação dos pais, ou quando você via teus pais brigando, ou alguém que o pai foi embora e ficou esperando o pai voltar, o pai nunca mais voltou.
Normalmente ligado a essa, ou quando tinha vergonha dos pais, ou vergonha da casa que morava, vergonha do bairro que morava, todas essas pequenas coisas, ou quando você ia para a escola e teus pais sempre se atrasavam na hora de te pegar, e você se sentia triste, e você se sentia excluído. A gente tende a começar a interpretar que o mundo é assim dali para frente. A tendência mais natural é a gente, a partir desse... Bom, se eu fui abandonado, todo mundo vai me abandonar. Então, em geral, o que o abandonado vira? O abandonado vira uma pessoa boazinha. Uma pessoa boazinha é aquela que cuida mais dos outros do que de si. E aí ele fica com medo se não tratar a outra pessoa bem, a outra pessoa também abandonar ele. Ele acha que se ele se relacionar, ele não se relaciona porque ele tem medo de ser abandonado. Então, isso não é verdade. Isso é uma interpretação que ele tem, que ele acha que é ele. Quando, então, a minha alquimia artístico-palhacística ou palhacesca entra nesse processo, eu peço para você me contar essa história triste e eu já vou rindo. Entendeu? Eu vou fazendo assim. E aí você automaticamente ri de si. Automaticamente. Porque o meu riso te cura imediatamente. Quando eu rio, eu te aceito. Quando eu rio, eu não julguei teu defeito. Quando eu rio, eu te acolhi. Quando eu rio, eu te aceitei. E aí você continua me contando aquela história triste de uma maneira cada vez mais divertida. Você começa a se divertir quando me conta a história. E eu continuo rindo. E você começa a falar de dores muito sérias, mas de uma maneira muito divertida, fora do lugar da vitimização. E a gente dá gargalhadas incríveis. E a gente até chora, pode ser, porque a gente está falando de coisas muito verdadeiras. Mas naquele momento você reinterpretou o fato. Perfeito. Você Perfeito. reinterpretou a realidade. Você não ficou... E isso é o que toda psicologia positiva quer fazer. Né? De mudança de crenças, né? mudança de paradigmas. Tudo que várias técnicas querem fazer, eu consigo fazer isso com a arte do palhaço. Fazendo você rir de si. Quando você ri de si, você abandona o personagem vitimizado, você gera uma empatia imediata, você gera uma empatia imediata com quem está te ouvindo, porque você tirou um peso de cima de você e, consequentemente, tirou esse peso dele. E aí você continua contando aquela tragédia de uma maneira... Você vê o stand-up comedy, por exemplo. A maioria do stand-up comedy é o cara falando de situação fora que passou pela vida dele. Que ele conta de um jeito que as pessoas aceitam e riem dele. E toda vez que riem de você, na comédia, no Arte do Palhaço, ele não é o riso da chacota. É o riso da aceitação. Legal. É o público aceitando o teu defeito. Sacou? É o público se identificando com a sua inadequação. Reconhecendo sua própria inadequação, a partir do momento que você revela a sua. Pô, quando você começa a receber isso constantemente, você começa a descobrir o caminho das pedras. Você não vai ficar bancando da vítima. E aí, se você for entrar pela porta da física quântica, a gente está falando de mudança de frequência. Isso aí. Perfeito. É isso aí. Você sair da frequência de uma emoção que está tomando conta da tua... Está criando uma realidade em torno de você, aquela emoção de que você é uma vítima, de que as pessoas não te amam, de que você não pertence, que as pessoas não ligam para... Então, está rolando uma frequência ali. Essa frequência ela tem uma coloração, ela tem um tipo de som, ela imprime na tua sobrancelha, ela imprime na tua íris, ela imprime na rigidez dos teus gestos, ela imprime na cena. Como eu sou... Então, eu faço isso como se fosse uma direção de cena. Você viu meu trabalho? Eu boto a pessoa na cena e vou dirigindo ele para essa outra frequência. Na cena. Para ele vivenciar isso e, na vivência disso, de uma forma diferente, ressignificando, né? Sim. Mudando a frequência, né? Mudando. E no final ele está com uma outra frequência que, na verdade, é a condição de criar uma nova realidade.
E eu acho que é esse que é a grande contribuição como artista que a gente pode dar, que é essa ideia de ser criador. Levar isso na radicalidade. Perfeito. Pensar com radicalidade o que significa o ato criador. Não gastar tão facilmente a palavra criatividade. Não gastar tão facilmente a palavra criei, cocriei. Mas usá-la quando você tiver muita dimensão do que você mobiliza quando você cria. E criar para o bem ou para o mal. Sim. Não estou falando criar coisas belas. Né? E assumir a responsabilidade da criação, né, Márcio? Porque Só isso. esse é um ponto importante, porque as pessoas... O que é a criação? É uma concepção. É um conceito que você tem sobre algo e que você passa a expressá-lo. A expressão é a arte. Né? Então, vamos pensar que você está criando você. Né? Então, vamos lá. Normalmente se pergunta, eu tenho um conceito muito, que eu brinco muito, que é até uma coisa que veio da Cabala, muito legal, que eu aprendi assim. Eu nunca estudei muito a Cabala, não, mas alguma coisa. E aí tem um princípio muito legal que é: só tem dois tipos de gente no mundo: o criador e a criatura. A criatura é essa figura vitimizada, que acha que o mundo deve a ele, né? E o criador é aquele que diz o que temos para hoje, né? O que eu posso fazer para melhorar o ambiente, né? E o objetivo de toda criatura é transformar-se num criador. E quando você se torna criador, você passa a ter uma grande missão, que é criar uma criatura. Só que você não pode criar nenhuma outra criatura que não seja você. Então, o maior ato de criação é quando você se cria. Por isso o eu sou é tão poderoso. Eu sou na primeira pessoa do singular, do verbo ser, do primeiro verbo. Né? Eu sou o que? O que eu quiser ser. Mas quando você diz eu sou, você já botou o princípio da criação. Perfeito, Márcio. Pô, demais, cara. Muito profundo isso que você traz. Você vê. Eu sou o princípio. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a luz. Eu sou o princípio. A frase eu sou aparece mais no Evangelho do que a palavra Jesus e a palavra Deus. Porque o eu sou é o ato criador. Quem é Deus? O Criador. O que é o Criador? O eu sou. A primeira palavra que cria, do início era o verbo. O que cria é o eu sou, cara. Essa porra é o primeiro verbo da primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular. Só você pode pronunciar isso, singular. Quando você diz o primeiro verbo, você diz eu sou. O que tu é? O que tu quiser ser. Quais são as ferramentas que você tem para criar? Pensamento, sentimento e emoção. Energia eletromagnética. O que eu quiser ser, eu sou. Não serei, pois eu já sou antes de ser-lo. Se você tiver uma amnésia agora, esquecer tudo que você é, você continua sendo. E a gente atribui a nossa autoestima àquilo que a gente faz, achando que a gente é aquilo que a gente faz. Você achava que era um empresário. Quando você não tinha mais a empresa, o que sobrou de você? Eu costumo dizer que eu sou aquilo que sobrou de mim quando caí todas as ilusões daquilo que eu achava que eu era. É isso mesmo. Esse sou eu. Esse sou eu. E isso, Márcio. esse cara aqui fui eu que criei.
É isso, é isso, é isso. Em algum Perfeito. momento, em algum momento eu perguntei para mim, em algum momento eu olhei para mim, e eu fiz isso algumas vezes na minha vida, e agora fiz mais recentemente agora. Criança vem de criação, criador. Quando você pergunta para uma criança o que você quer ser quando crescer, ela fala, eu quero ser astronauta, aviador. Ela fala qualquer coisa, porque ela não tem o comprometimento em sê-lo. Mas quando chega para um adulto e pergunta, o que você quer ser? Que adulto você quer ser? Que homem maduro você quer ser? Você quer ser um homem maduro ainda com problema financeiro? Você quer ser um homem maduro que não sabe cuidar da sua comida? Você quer ser um homem maduro que não sabe se relacionar, que não sabe amar e ser amado? Ou você quer ser diferente disso? Que pai você quer ser? Que velho você quer ser? Aquilo que tu responder, tu já é grande. Tu tem que se comprometer em ser. Esse comprometimento é a criação. Então, o que eu tenho tentado fazer nessa parada de autoconhecimento e arte é considerar o processo de autodesenvolvimento um processo criativo. Legal. Márcio, deixa eu puxar um ponto, porque fica parecendo para as pessoas que não te conhecem, aí eu tenho vários amigos, as pessoas também que entraram aí reverenciando o Missê, né? Eu gostaria que você trouxesse nisso tudo que você está comentando para dar um peso para quem não te conhece. Porque tudo isso que o Márcio está falando, galera, não é de livro nem de nada, é de congruência. Você, nesses últimos anos, cara, mudou radicalmente sua vida. Você foi para uma linha mais saudável, uma linha de exercício, de comida, de uma série de coisas. Cara, impressionante. Eu que estou te acompanhando aí direto, de longe, a gente não tem... Quando você fala isso, a gente se sente muito capaz. Pô, mas cara, mas você sabe que você inspira muitas pessoas, né? Sim. Essa semana mesmo você estava falando com um campeão aí de jiu-jitsu e o cara com brilhos nos olhos e falando assim, cara, naquela hora que eu tô na lona ali ferrado, é essa hora que eu lembro do Missier. Porque a arte do palhaço é quando a gente tá na lona. Quando tá tudo bem, acho engraçadinho, mas não é isso. Olha, diferente, né? Então, isso que você traz pra gente é uma coisa vivida, de congruência pessoal. E nesse ponto, Márcio, eu queria te provocar um pouquinho mais, porque ontem, eu pensando e escutando muitas coisas que você vem falando ultimamente, então eu falei assim, cara, eu quero fazer uma pergunta pro Márcio. Quero fazer uma pergunta, porque na sua vida pessoal e na vida dos palhaços, e isso fica muito claro no seu livro, A Arte de... A Nobre Arte do Palhaço. A Nobre Arte do Palhaço. Eu vi ali várias vezes você relatando pontos de extrema vulnerabilidade. Por que você vai fazer nessa situação, aonde foi te tirado tudo, que foi o que você colocou aí. A gente se revela quando a gente não tem mais o que a gente acredita que é a gente, porque a gente não é o celular, a roupa, o carro, a gente não é nada disso. Tá certo? E tem pessoas que colocam essa referência e quando perde isso, se acham nada. Né? E aí que ele vai se encontrar. Você tem que perguntar, então, quem é você? Né? Exatamente. E nesse ponto, Márcio, eu queria trazer um ponto, cara. Bicho, na hora do medo, na hora desse sentimento mais denso, né? O palhaço, o Márcio Liba, o Messier, né? O que passa dentro, cara, de emoção, de sentimento que te leva a uma ação, que te leva... Porque nesse momento muita gente está passando por muitos medos, alguns até ilusórios, muitos até ilusórios com aquele registro de criança, mas outros reais. Vamos tentar, como é que é isso? Vamos tentar fazer um entendimento assim. Primeiramente, porque você me colocou duas coisas, né?
Então, me lembra que eu preciso voltar a essa questão do medo. Mas, quando você faz referência a minhas mudanças, eu fiz essa prática. Eu disse, eu olhei para meus resultados e perguntei, que adulto eu quero ser? Que homem maduro eu quero ser? Como eu quero envelhecer? E aí, eu queria ser saudável. Eu percebi ali que eu queria ser saudável, que eu queria ter minhas finanças em dia, que eu queria me apaixonar, que eu queria casar, que eu queria compartilhar minha vida com alguém. E fui entrando nessa agenda. Aí você faz o quê quando você diz? Eu sou saúde. No dia seguinte já marca o médico. Porque se você diz eu serei saúde, aí tu nunca vai marcar. Um dia eu vou entrar em forma. Eu sou saúde, vai no médico para ver quais são os danos. Aí já começa. Eu sou saúde, amanhã de novo, você já acorda cuidando da tua alimentação. Amanhã de novo eu sou saúde, você já se inscreve na academia. Amanhã de novo eu sou saúde, você já começa a ir à praia todo dia. Daqui a pouco, quando você vê a tua vida... E aí, quando você muda, quando você percebe que você criou uma realidade completamente diferente em torno de você, porque você mudou o teu pensamento, e o teu pensamento te trouxe algumas emoções, e essas emoções se transformaram num sentimento, e isso tudo gerou uma nova realidade. O que é um processo criativo? Só para concluir isso que eu estava falando, essa questão do processo criativo. Como é que funciona o processo criativo? Ele funciona em 3 partes. A impressão, a expressão e a comunicação dele com quem recebe a obra. Seja o leitor, o ouvinte, o espectador. Primeiro você tem um pensamento, uma ideia. Você pensa nisso e isso te abre umas emoções. Essas emoções e teu pensamento, as emoções e o pensamento, as emoções e o pensamento vai gerando um sentimento. E nesse momento, a primeira parte da obra está concluída. Pois nesse momento ela está impressa dentro de você. Se você fosse um escultor, ele estaria olhando para um bloco de pedra, pensando, sentindo, se emocionando, pensando, se diz, até que uma hora que ele ia ver a escultura ali dentro. Aí depois ele tem a segunda parte, que é expressar. Então ele vai começar a tirar os excessos de pedra que tem ali, até sobrar aquilo que ele já tinha sentido que era. E ele fala, tá pronto. Mas não tá pronto. Agora ele tem que apresentar. Como é que a gente vai saber se aquela escultura, ou se aquela obra é legal? Se no final o outro que recebê-la se encantar, se comover ou se emocionar. Imagine então que você é uma obra de arte. E você é uma pessoa que tem Qual é o conceito que você tem sobre você? Eu sou um preto suburbano, fudido, que as pessoas não me amam, não me querem, sou um injustiçado. Pronto, esse é o meu pensamento. Aí esse pensamento vai me dar umas emoções. Emoções de mágoa, de ressentimento, de revolta. E vai me dar essas emoções. E vai me dar um sentimento de não pertencimento. Agora eu tenho que expressar. Eu vou expressar isso nos meus olhos, no meu jeito de olhar, no meu jeito de vestir, no meu jeito de falar, no meu comportamento. Como é que eu vou saber se essa obra é legal? Se aquele que se relaciona comigo se encanta, se comove ou se emociona. Se você, por acaso, olhar para isso e sentir que eu não gostar muito do resultado, cria outra coisa. Então, que pensamento você tem agora sobre você? Eu sou diferente disso. Eu sou um cara que as pessoas gostam. Aí pensa nisso, então. Sente isso, se emociona, sente isso. Tá? Agora expressa isso. Agora, depois de você expressar isso, vê se o outro se emocionou e se comoveu. Então, isso é um processo criativo que está sob o seu controle. Márcio, eu queria só fazer um ponto nisso importante, porque assim, quando eu vendi as empresas em 2010 e eu não queria mais essa jornada de tecnologia, de área executiva, etc e tal, muitas pessoas, mas como assim, cara? Você sempre foi isso. Então, quando você traz esse eu sou, quando eu comecei a reafirmar para mim que eu sou, por exemplo, naquela ocasião, eu sou um cara que desenvolve pessoas para alta performance e me descolei daquela figura do executivo que recentemente eu até resgatei, eu voltei a liderar uma empresa, mas naquele momento eu tive que
me manter muito firme na minha decisão, na minha intenção, porque as pessoas que me cercavam, inclusive, acharam uma loucura eu sair daquele modelo que elas conheciam em mim de anos, de décadas. E muito provavelmente, e aí vai para a gente mergulhar nesse ponto, quando você tomou essa decisão que eu sou saúde, não deve ter faltado convites para coisas que não fazem parte não, do eu não sou. e o mais doido é que quando você muda a realidade, os personagens em volta de você mudam também, né? Porque Perfeito. ou as pessoas entram na sua mudança, ou passam a ser outros atores que começam a frequentar as suas cenas, né? Tem uma frase que diz na alta performance, que diz que tem 3 grandes habilidades que alguém de excelência em performance tem. Uma, ele não tem medo do que possam pensar dele. Uau! 2, ele não tem medo de ficar pobre. E 3, ele não tem medo de deixar para trás quem o ama. Esses que vão longe. Porque se você tem medo de deixar para trás quem te ama, você não aceita trabalho em outra cidade, você não aceita trabalho em outro país. Porque você, a cada ação dessa, você está deixando para trás um monte de gente que te ama. Perfeito. E muita gente deixa de evoluir na vida por esse medo. E muita gente deixa de evoluir na vida pelo medo que possam falar dele. E muita gente deixa de evoluir na vida com medo de ficar pobre. Eu, particularmente, não tenho nenhum desses 3 medos. O que nos leva à discussão do medo. Ao ponto do medo. A gente tem medo. A gente acha que o maior medo é o medo de morrer. A gente tem essa ilusão. Mas eu tenho para mim que o medo de morrer não é o maior medo. Até porque quando a morte chegar, tu não vai estar lá. Tu não vai nem encontrar com ela, entendeu? Tu fala, sabe? Sai daqui, não, você não. Quando ela chegar, você já não está mais lá. A morte, claro, logicamente, a morte é dolorosa para quem fica. Para os filhos, Sim, familiares, parentes, sim. amigos. Mas para quem morre, a morte pode ser até um alívio. Verdade. A gente tem medo das outras mortes. Mortes que a gente chama de morte simbólica, mas eu chamo de morte mesmo. E todas essas mortes estão relacionadas ao, por exemplo, o medo da escassez, o medo de faltar. Carol Caneca, morre quem fica. Passarinho, pipiu. É minha esposa, toda bonitinha. Aí, Carol. Então, você quando... Então, o medo da escassez ele é maior do que o medo da morte, o medo de faltar. Então, nesse momento, esse medo, a epidemia ameaça a morte. Hein? A gente está ameaçado de morte todo mundo nesse momento. Nunca tivemos tão vulneráveis. Estamos saudáveis agora. E fomos ali fora agora. E voltar em casa, já não sabe se está mais saudável. Então, esse medo está aqui. Mas aí vem o medo de ficar duro. O medo de quebrar. O medo de faltar comida. O medo de não ter dinheiro. Então, esse medo é um medo muito grande, é um medo muito primitivo, é um medo pré-histórico. Aí, depois, em cima desse medo, o medo no nível maior, é o medo de ser incompetente. O medo de ter sido incompetente, de fugir dessa realidade. De não ter tido a competência de ter feito economia. De não ter sido competente em tomar as decisões certas na hora certa. Autopunição. E o terceiro medo, que é o maior de todos, que é o medo de não ser amado pelo conjunto da obra. E com isso não pertencer. Não pertencer mais aonde você pertencia. Bom, isso está ameaçando todo mundo. E aonde as pessoas, a maioria das pessoas que a gente conhece vão morrer. Muitos de nós aqui nessa sala vão, todos nós, eu diria. Salvo que tem algum milionário aqui,
Todos nós ali na frente vamos lidar. O mundo vai ficar 40% mais pobre. O mundo, estou falando da Alemanha, os Estados Unidos. Os países ricos vão ter recessão. Os países médios vão ter depressão econômica. E os países nanicos vão ser dizimados. Dizimados. A gente vai voltar a padrões de consumo dos anos 50. E aí, muito por conta de não ter demanda. E muito porque a humanidade vai perder tanto. Veja bem, a gente vai perder muito mais do que perdeu a geração da Segunda Guerra. Porque eles não consumiam tanto quanto a gente consome. Nós somos filhos da geração mais farta que a humanidade já viveu. Eles já tinham pouco. Eles passaram a ter menos. O mundo tinha pouca indústria. O que fez o mundo crescer depois da Segunda Guerra foi a publicidade gerando necessidade de consumo e toda uma indústria que deu suporte a isso. Indústria de cosmético, indústria de linha branca, máquina de lavar, geladeira, batedeira, modelo de vida americano, torradeira. Para entrar numa classe média, criar uma grande classe média consumidora, criar o crédito. E isso trouxe o mundo até aqui. O que está caindo é esse mundo. A porrada é desse tamanho. E trouxe o aprisionamento, né, Márcio, Sim, nesse modelo. Sim. Os mais velhos agora são mais casca grossa para isso. Porque eles já viveram a escassez lá atrás. Eles sabem o que é. Então, se eles tiverem que viver outra escassez, ele vai entender que a humanidade é assim. Uma hora ele vai ter escassez. Nesse ponto, hein, Márcio? Nesse ponto você falou numa das lives aí dessa semana que eu achei muito interessante. Pessoal, eu dar 2 passos para trás me é confortável porque eu conheço esse lugar. Sim. Então, a coisa da vulnerabilidade da pessoa que se construiu tá mais simples ter essa bagagem, essa aceitação. Agora, a pessoa que recebeu pronto é mais difícil. Aí, o que eu acho que nesse momento vai acontecer ou está acontecendo? Primeiro, a gente é como se fosse uma fase do luto. Há essa negação. Ninguém, por exemplo, eu não sei como é que as pessoas estão aqui na sala lidando com isso, mas pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho ouvido, eu tenho alguns cientistas, para a gente ter um estádio cheio, um teatro lotado, é 2022. É quando todo mundo estiver imunizado. Que a gente vai poder sair na rua sem máscara, se abraçar como a gente fazia antigamente. 2022 nessa, significa que muitos negócios vão se fuder. Não é só pequeno restaurante, não. Marcas poderosas. Porque o que vai mudar é o padrão de consumo das pessoas. Ou você acha que as pessoas vão no shopping depois? Você acha que as pessoas vão na loja Renner? Toda a indústria relacionada à aparência vai cair, porque não vai ser prioridade a aparência. Porque as pessoas vão ter pouco dinheiro para comer. E pouca entrada. Vai entrar em menos volume do que entrava. Ninguém nunca mais vai voltar a ganhar 20 pau por mês. No mundo, cara. Não é um fenômeno brasileiro, não. No mundo. O mundo vai ter que se acostumar. Outro dia o petróleo estava menos 36. Menos 36 dólares o barril. É como se tu fosse na feira comprar tomate e o cara te pagasse 36 reais para tu levar tomate. Por quê? Porque os carros estão todos parados, os aviões estão todos parados, não tem demanda para consumir combustível, os caras estão comprando, botando petróleo para fora, mas não tem que ninguém use. Aí o que adianta ter uma porrada de geladeira se ninguém tem dinheiro para comprar geladeira? Vai continuar produzindo geladeira, humanidade? Vai continuar produzindo carro, humanidade? Ou vão pegar essa tecnologia e vão colocar para dividir essa porra geral de uma maneira legal para a humanidade? Em forma de alimento, em forma de renda mínima universal, em forma de uma educação mais universal.
A gente se prepara, galera. Nunca mais vai voltar. Estou falando de uma boa, assim. Aceitar já a partir daí. Tem setores econômicos que não vão existir mais. Eu, toda semana, eu viajava 1 ou 2 vezes para algum lugar do Brasil para trabalhar. Não sei quando isso vai poder acontecer de novo. Não sei quando eu vou poder entrar num avião sem me sentir seguro. Ou gerando segurança para as outras pessoas. Então, eu imagino os restaurantes, imagino as academias. Que é um lugar que você sua, que você toca, que você... Claro, vai ter que rodízio, vai entrar 5 de cada vez na academia. Vai sair aquele 5, vai ter que limpar tudo. Mas olha o preju, aquele volume de gente que já não paga a academia, o custo da academia. Então, toda uma economia aí vai sofrer um crash muito grande, parecido com a depressão americana de 29. O próprio Estados Unidos vai viver isso, cara. Sabe? Então, o que a gente vai entrar muito, as pessoas vão... Se as pessoas estiverem apegadas, se não, enquanto as pessoas estiverem apegadas àquilo que éramos, depressão. Se as pessoas entrarem numa expectativa muito grande do que será o futuro e não saber, ansiedade. Nunca o agora foi tão presente. O maior presente que a gente pode ter nesse momento é o agora. Porque nenhuma especulação, a gente está naquele nevoeiro que tu não enxerga um palmo diante do nariz. Quem tem dinheiro na conta sabe quantos meses tem para sobreviver? 1, 2, 3 a 12. Quem tinha emprego não sabe se tem mais. A não ser os funcionários públicos de carreira, que provavelmente vão sofrer cortes de salário e cortes da carga horária. Muita gente... O grande argumento vai ser os trabalhadores trabalharem metade do tempo em casa para poder cortar o salário. Vamos começar quer dizer, eu já estou nessa agenda. Vocês estão vendo? Eu já estou nessa. Estou começando a ver, claro, o meu trabalho vai sofrer menos impacto. De alguma maneira ou de outra, eu trabalho da maneira que eu estou trabalhando aqui com vocês. Eu falo as coisas que eu penso. Enfim, meu trabalho é esse aqui. Mas tem pessoas que têm outro tipo de trabalho, cara. Essas pessoas vão ter que reinventar. E acho que tem que ter muita preparação mental, muita educação mental, muita aceitação, muita resiliência. Eu estava falando que visualmente é assim. O nosso corpo antes era assim. O ego inflado, queixo para cima, vencedorzão, a vida. Aí chegou a pandemia. Aí tu já só dá uma baixadinha no queixo, mas continua aqui em cima e fala: isso aí está acontecendo lá na China. Isso aí tá... Daqui a pouco, pandemia. Aí você, já passa um pouquinho o queixo aqui, o queixo já começa a operar daqui. Aí daqui a pouco, pum, chegou no Brasil, os primeiros casos, tudo está acontecendo. O teu queixo já fica no horizonte. Quando você chega aqui, tu consegue olhar para o lado. Já se sente, já saiu do pedestal, já está do mesmo tamanho da humanidade. Tu também pode morrer. Daqui a pouco, a morte vai chegando perto. A morte vai chegando perto. Aí você vai fazendo assim, ó. Vai ficando humilde. Vai vivendo aqui. Daqui a pouco ela vai chegando tão perto que tu fica aqui, ó. Se fazendo de morto, cara. Se fazendo de morto. Porque nós somos filhos dos covardes. Nós somos descendentes dos covardes. Porque os valentes foram os primeiros que entraram na caverna e o urso matou. Nós somos netos dos que fugiram. Então, nesse momento, faz igual o avião. Faltou oxigênio? Bota a máscara. Para depois ajudar alguém a botar a máscara. Perfeito. Então, agora, se faz de morto. Igual na guerra, pode tomar um tiro na perna e finge que está morto. Quando a patrulha passar, você vai ser resgatado. Então, fingir que está morto é uma boa maneira de sobreviver. Até uma hora que tudo passa. Aí você que estava aqui com o cozinho na mão, mas na resiliência, isso vai acontecer com todo mundo. Inclusive com os ricos que já perderam muito dinheiro na bolsa. Você vai começar a levantar a cabeça aqui, ó.
para ver se está tudo certo, para ver se tem alguma ameaça, para ver se quem está vivo, contar os mortos, ver o tamanho da dívida. E aí você olha para o lado, vê o que sobrou de ti, o que sobrou em volta de ti. Se tu sobreviveu lúcido aqui e aqui, é com esse material que a gente vai construir o que vem. Perfeito. Então Bigo! eu tô esperando esse dia. Cheio de corpos espalhados em torno, mas é uma questão de Assim, sobrevivência, é a questão do eu sou. Eu acho que é igual a história dos 3 porquinhos. Tem gente que tem casa de palha, tem gente que tem casa de madeira, tem gente que tem casa de tijolo. Vai sobreviver quem construiu casa de tijolo. E ainda dá tempo. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Porque vai durar, e a gente vai ficar em confinamentos intermitentes, né? É isso. Toda vez que liberar, vai aumentar o caso. Aí vai ter que voltar. Toda vez que aumentar, então a gente vai ficar fazendo isso. Então, por 3 meses, você vou ficar 3 meses em casa. Pô, 3 meses mudando de alimentação, tu já perde uns 5 quilos. Isso aí. Se você pagar uma flexãozinha, 10 flexõezinhas todo dia durante 3 meses, você vai ficar sarado. Igual aqueles filmes de prisioneiro que o cara só faz ler e malhar. Quando ele só lê e malha, porque ele consegue manter o corpo e a mente são. Ele bloqueia de todo o resto. Quando ele sai dali, ele está vivo, ele está inteiro. Então ainda dá tempo. Ainda dá tempo da galera investir nesse. Ou também, se não for isso, a gente vai comer mais, a gente vai beber mais, a gente vai fumar mais. E pior, vai estar gastando o dinheiro que a gente tem, o pouco dinheiro que a gente tem, com essas coisas, com tabaco, com álcool, com. Enfim. E aí são essas opções, né? Que todo mundo tem um livre-arbítrio. Ele pode ir para um lado ou pode ir para o outro. A minha compaixão é igual. Claro. A minha compaixão claro. é igual. Tem um lado meu agora que estaria fumando um Malborão tranquilamente. Tranquilamente. Sabe? E que não é a opção hoje. Que não é a opção hoje. E graças a Deus, saúde. Graças a Deus, porque eu imagino se eu tivesse com os hábitos que eu estava há um tempo atrás, confinado assim do jeito que eu estou, eu estaria no grupo de risco. 15 quilos mais gordo, fumando cigarro, né? Com necessidade de tomar um chopp. Enfim. As distrações, né, Márcio? As distrações mesmo, inclusive, né? Eu acho que esse momento, cara, é compaixão, entendeu, Ricardinho? É compaixão. Eu acho que a frequência que o coração tem que estar ligado nesse momento, até falando de física quântica, assim, se a gente tivesse que ter uma vibração, eu acho que é a vibração da compaixão. Aqui, ó. Primeiramente com você. Para aceitar que a culpa não é sua. Seja generoso com você e aceite que vai dar merda, mas a culpa não foi sua. Tinha gente que estava muito melhor do que você e já se fudeu muito antes de você. Dependendo do perfil do negócio da pessoa. Então, se poupa dessa punição que já é coisa pra caralho. Se tu conseguir isso aqui, transmite essa compaixão para todo mundo que tiver ao teu alcance. Sem julgar, sem dizer o que a pessoa devia fazer, sem dar ideia, só acolhe, só escuta. Não dê solução, só escuta, só agradece o fato da pessoa estar contando para você, já é de bom tamanho. Eu acho que uma segunda frequência é a da gratidão. Se tu acordar todo dia sem estar tossindo, sem estar sentindo febre, já agradece. Se quando tu for na geladeira não tiver aquele queijo que tu está acostumado a comer, ou porque você não foi no mercado há 8 dias, ou porque você mesmo está sem dinheiro para comprar aquele queijo, agradece a manteiguinha que tem, o ovinho, agradece o alimento, como os antigos faziam, né?
Nossos pais agradeciam o alimento. A gente já cresceu não agradecendo. Eles viveram a guerra. Ou foram os pais dele que viveram a guerra. Então, porra, agradecer o alimento. Nunca vi tanta importância nesse gesto. Toda vez que eu vou comer, eu tenho essa sensação da gratidão do alimento. Coisa que eu não tinha. Não que eu não considerasse sagrado, mas eu não tinha essa percepção de tê-lo naquele momento. Se você não conseguir mais pagar teu aluguel e tiver que voltar para casa dos teus pais, agradece. Porque tem teus De pais ter para onde voltar. Porque você tem para onde voltar. Você tem algum amigo que vai te acolher. Então, quando tu chegar lá, não chega triste, não. Não chega para ser um peso. Aconteceu com todo mundo e você faria isso por eles também. Esse sentimento vai começar a gerar um novo espírito na humanidade. Então, a gratidão é um outro sentimento, uma vibração forte que a gente, para nos manter sãos nesse momento. E o terceiro, que é começar a olhar para tudo de positivo que tem nisso que está acontecendo. Novas relações entre pais e filhos, novas relações profissionais. Possivelmente a chance de você sair daquele trabalho que você já estava infeliz pra caralho. Aquele relacionamento que já estava balançado, ele pode se recuperar. Ou aquele que estava vivendo de mentira, pode ser que fique claro que não tem mais nada, que não tem nenhum sentido. No final, e começar a entender o que tem de positivo. As pessoas se tornarão menos, o status vai ter menos importância. Ninguém mais vai gastar dinheiro com botox, irmão. As rugas vão começar a aparecer. As pessoas que olharem no armário e tiver uma Louis Vuitton, uma Prada, uma Gucci, vai sentir vergonha. Porque ela vai ter aquilo ali, ela vai lembrar o quão caro ela pagou e que nunca mais ela vai conseguir vender aquilo. Não, vai acontecer, Elsa. Se acabar agora, tudo não. Se aconteceu um milagre e amanhã tudo voltar ao normal, a gente não vai ter aprendido nada. É necessário que se arraste ao longo do tempo. De um tempo. E a gente começar a perceber, veja bem, mais uma vez, toda a minha compaixão a quem está fudido. Principalmente a compaixão de quem já estava fudido antes disso. É isso aí. Márcio, nós temos só 2 minutos. Fecha você aí. E o Instagram, ele é ferrenho. Eu queria ouvir de novo, Márcio, assim, porque, cara, tu vai ofertar aí uma coisa maravilhosa próxima semana que você falou, conteúdos, não é isso? Um masterclass. Sim, fala sobre isso aí. Obrigado, Ricardinho. Eu estou lançando um curso chamado A Arte da Aceitação. Ele é um curso de 1h30, vai estar disponível no meu site a partir de terça-feira. E é todo o conteúdo da minha oficina, como se fosse uma sintetização da minha oficina. Eu diria que é o remédio popular mais barato que vai ter para a restauração do indivíduo na hora que tudo recomeçar. Vai custar R$35. Vai custar R$35 e vai estar a partir de terça-feira. E aí comprem, deem de presente, porque é conteúdo na veia. É tipo engorda. Pessoal, olha só, Márcio, nós temos 1 minuto só, não era esse propósito, mas como você está lançando, eu não posso deixar de falar sobre isso, que foi a oportunidade que eu tive em 2011, e para o momento atual é tão importante, porque eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer por nós nesse momento eu sou equilibrado, né? Eu tenho um equilíbrio, né? Trazer isso. E esse conteúdo faz isso. Eu sou sabedoria. Eu sou sabedoria, isso aí, né? E tem muito a ver também, Márcio, aquele livro que eu lancei em 2017, 7 As, o 6º A é o A de aceitação. E tem muita sinergia com isso tudo, porque é isso que a gente precisa fazer agora. Rosana está perguntando aonde. Acompanhe o perfil do Márcio Libra aí no Instagram. Isso. Ele está anunciando
postando isso direto aí. Ele tá com vários vídeos muito legais no YouTube também. Márcio Libra, anota aí, segue esse cara. Fraterna, gratidão, Márcio. Obrigado, Ricardinho. Um beijo, obrigado aí. Vamos falar mais vezes. Meus amigos que apareceram para visitar. Valeu. Um beijo. Valeu demais, cara. Obrigado. Se cuida aí. Continuando esse processo aí forte que eu tenho acompanhado. Vamos aí, um salve aí para o Palhaço Maritaca. Massa. Um monte de gente que... Desculpe aí quem